do torneio, mas seria derrotada pela Inglaterra. Com discrição, mas com talento e força de vontade, Shell começava a aproximar-se da equipa principal do Benfica. O tão desejado salto para os séniores do Benfica surgiu com toda a naturalidade na temporada de 72-73. Na sua terceira época ao comando do Benfica, o técnico Jimmy Hagan trouxe a jovem promessa moçambicana para uma equipa cheia de estrelas, onde sobressaíam José Henrique, Eusébio, Tony, Humberto Coelho, Artur Jorge, Vítor Martins, Simões, Nené, Vítor Batista e Jordão, entre outros. Shell conseguira realizar o seu sonho. Estava finalmente a jogar ao lado dos seus ídolos do Benfica. Tinha agora mais do que nunca de provar que tinha talento para continuar com eles. O primeiro jogo que eu faço oficial foi pela seleção, foi contra a França, nas duas mãos que eliminaram, portanto, eliminatória essa que fazia com que nós passássemos, digamos, para a fase final. Ganhamos ali na tapadinha e fomos perder e fomos empatar a França. Portanto, depois disso, integrados já, digamos, na fase final, na Checoslováquia, num dos jogos, ganhamos 1-0, fui eu que marquei esse golo. O Shell, eu recordo perfeitamente a chegada do Shell. O Shell teve um estágio de aprendizagem, de crescimento, exatamente com a geração no qual eu fui capitão de equipe. Ou seja, já Mário, Coluna, Costa Pereira e os Germanos de Águas tinham saído. E, portanto, entrava eu num percurso da minha vida no qual tinha que pôr em prática tudo aquilo que aprendi com estes homens que eu acabei de mencionar. Portanto, eu fui para o Shell, para outros, aquilo que o Mário Coluna, José Águas e Costa Pereira tinham sido para mim. Exatamente a mesma coisa. Eu vim do Odivelas e ele veio de Moçambique. O Shell viemos na mesma altura e ele aprendeu aos poucos e poucos, porque ele se percebeu que ia ficar nos Cenas também e que nos Cenas que tinham-se outras coisas. Sabia jogar, ele sabia jogar. A gente costuma dizer que ele jogava de pantufas, não se dava por ele. E o certo é que hoje em dia, para mim, é dos poucos que ainda jogavam numa equipa do Benfica ou noutra qualquer. Numa equipa com tantos e tão bons jogadores, não ia ser fácil ao jovem Shell impor-se. Mas isso não lhe retirou confiança nem entusiasmo. Continuou a treinar-se com o entusiasmo e a entrega de sempre. A estreia no Campeonato Nacional da Primeira Divisão deu-se a 15 de outubro de 1972. O cenário foi o campo Dom Manuel de Melo, no Barreiro. O Benfica jogava com o Barreirense para a 6ª jornada do campeonato. Aos 80 minutos, por indicação de Jimmy Hagan, Shell levantou-se do banco e substituiu Tony. Foram 10 minutos de jogo que Shell nunca esquecerá. Ali, a jogar lado a lado com os seus ídolos, com Eusébio. O Benfica venceu o Barreirense por 3-0, mas nessa temporada, Shell não voltaria aos relevados em jogos para o campeonato. Jogou para a Taça de Portugal em abril de 73, num jogo a contar para os oitavos de final, que opôs a equipa encarnada ao Leixões. Shell entrou aos 58 minutos para substituir Vítor Martins, mas desta vez o Benfica perdeu e foi eliminado. O Benfica compensou o desar na taça com a vitória no campeonato. No ano em que Eusébio marcou 40 golos e ganhou a sua segunda bota de ouro, o título ficara decidido a umas espantosas 7 jornadas do final. O Benfica conquistava o seu 20º campeonato. Shell conquistava o seu primeiro. Tive sempre a sorte de poder me enquadrar e de poder me dar bem com as pessoas e elas simpatizarem comigo. Eu só tenho a agradecer, portanto, esse período todo, porque de facto Tonis, Humbertos, Simões, Eusébios, de facto era de uma fácil integração, porque apesar de serem as figuras que eram, permitiam sempre, digamos, um espaço para os mais novos. E naquela altura as expressões que diziam eram: "Ó miúdo, entra lá e faz lá isso como deve ser, não tenhas medo." Então, e lá fomos, e lá fui e a coisa saiu bem. Aliás, era muito mais fácil de fazer a integração, porque a ganhar, julgo eu, já por 3-0, não era muito
os meus eventuais erros eram absorvidos pelos jogadores mais velhos. Tenho uma história do Shell muito gira. O Shell, eu tinha sido convocado, estava já a ser convocado 2 ou 3 vezes, e aparece um miúdo, franzinho, também era magrinho, mas ele era mais alto do que eu, mas magrinho, também os 2 magrinhos, aparece-me no quarto, meteram-me a mim e o Shell no quarto. E o Shell ficou, todas as semanas ia ser convocado comigo. E nisso começa a entrar, o Shell é todo estudioso, de livros e tal. E então, ele tem, na altura, ele leva os livrinhos e disse assim, o que andas a fazer? E comecei a ver, ele andava a estudar rádio técnico. O Shell é um miúdo que aparece, com muito jeito, os pezinhos de lã, quase que corria no silêncio, e que veio, depois de tornar-se um jogador importante, já numa geração a seguir, embora tenha jogado ainda connosco, comigo, com a Javi Companhia, mas o seu auge, o seu rendimento máximo é depois já nos anos 80. Ainda com o Humberto, ainda com o Tony, que aparecem os Diamantinos e aquela, que é uma geração também muito interessante. Shell podia não ter um estilo de jogo espetacular, mas era tremendamente eficaz. Sem grande alarido, Shell dominava as operações a meio campo, assumindo o papel de líder. Era o tipo de jogador que todos os treinadores gostavam de ter na equipa. Seguro, regular, disciplinado, tecnicamente dotado e eficaz. Estava sempre no lugar certo, sempre atento. Por isso, os seus companheiros de equipa não tardaram a encontrar uma alcunha que lhe assentava na perfeição: o pezinhos de lã. O Shell era um jogador incrível. O Shell era um jogador que ninguém via. Era preciso estar muito atento ao jogo, ver o jogo por dentro. O Shell é uma espécie, no teatro, por exemplo, será um compère. É o indivíduo que não é a estrela do número, mas sem as deixas dele não há número. O Shell era dos jogadores que mais golos dava a marcar. Parecia que tinha pezinhos de lã, estava assim. Ainda hoje a gente de vez em quando jogamos futebol de salão. É impressionante. Era um grande jogador com muita qualidade, com muita classe ali no meio campo. Eu achava muito rápido, muito inteligente, tinha noção do campo. Eu não percebo nada de futebol, mas dá-me ideia que há jogadores que conseguem fazer a leitura do campo e há outros que ficam enfiados nas suas, no seu espaço. E o Shell tinha a impressão que ele tinha essa noção também de um grande espaço e sabia de facto gerir o espaço todo de um campo de futebol. O Shell era um excelente recuperador de bola. Lembro-me bem disso, que ele, quando perdíamos a bola, ele recuava sempre. Ele normalmente roubava a bola ao adversário e era ele que iniciava bem o contra-ataque. O Shell era um trinco, mas era um trinco que jogava com pezinhos de lã. Não dava porrada, jogava com a cabeça levantada, passava bem a bola e de vez em quando ia à área para fazer golos. Um jogador cerebral, normalmente dizia-se que jogava com pezinhos de lã, tinha uma capacidade técnica extraordinária, a forma como colocava a bola, um sentido de posicionamento tático também que de certa forma equilibrava toda a equipa. E era um médio que talvez até estivesse um pouco à frente do seu tempo. Além da educação que ele tinha, a forma dele ver o futebol e a forma como ele jogava, isso deu-lhe essa alcunha de pezinhos de lã, que quase ninguém se apercebia do Shell. Jogava de uma forma simples, era uma leveza extraordinária. Enfim, era um jogador que me encantava sempre que eu me sentava no banco para ver jogar. Ainda cheguei a treinar com o Shell. Era um prazer muito grande vê-lo jogar, porque ele mesmo aqui a brincar assim acontece.
Shell era um jogador que passava quase despercebido dentro do campo e era quase sempre o melhor jogador em campo. Sem ser o jogador mais brilhante para o público, era talvez, nas equipas por onde passou, talvez os jogadores mais brilhantes para os colegas e para o seu treinador. Shell era um jogador de eleição, era um jogador que jogava com pezinhos de lã, que ninguém dava por ele, mas ele atacava e defendia e cortava muitas bolas. Portanto, o Shell tem essa personalidade um pouco introvertida que quando há confusões eu não estou. E por isso, talvez, é como eu costumo dizer, julgo eu, atleta que cresce no Benfica, fica por cá, é um atleta diferente de outro. Nas épocas de 73, 74 e 74, 75, Shell começou aos poucos a ganhar lugar na equipa. O seu primeiro jogo como titular aconteceu a 18 de maio de 1975 para a Taça de Portugal frente ao Leixões. Comandava a equipa Milorad Pavic e o Benfica haveria de chegar à final jogada no estádio de Alvalade frente ao Boa Vista. O Boa Vista ganharia por 2-1, Shell estivera em campo apenas 28 minutos, mas jogara a sua primeira final ao serviço do Benfica. Ainda na época de 74-75, num jogo para o Campeonato Nacional, fica um registro digno de nota. À 24ª jornada, no desafio que opôs o Vitória de Guimarães ao Benfica, Shell entra em campo aos 76 minutos para substituir o seu ídolo, Eusébio da Silva Ferreira. Na época de 1975-76, Mário Wilson regressa ao Benfica como treinador e tudo muda para Shell. Se na época anterior apenas tinha sido chamado para 3 jogos e nenhum deles como titular, nesta época tudo ia ser diferente. O velho capitão convoca Shell para alinhar de início no jogo da segunda jornada que opunha ao Benfica a União de Tomar. Foi o ponto de partida para a carreira fulgurante de Shell no Benfica. Não mais deixaria a equipa base dos encarnados. Nesse campeonato, fez 28 jogos, em 29 possíveis, e marcou por 7 vezes, num ano em que Jordão esteve imparável e chegou aos 30 golos. A carreira de Shell ficou igualmente marcada nesta época pelo seu primeiro jogo como titular na Taça dos Campeões Europeus. A 17 de setembro de 1975, no Estádio da Luz, frente aos turcos do Fenerbahçe, Shell estreava-se nos palcos europeus e o jogo não podia ter corrido melhor a Shell. O médio marcou um golo e o Benfica venceu o jogo por uns expressivos 7-0. Os encarnados viriam a ser eliminados nos quartos de final pelo Bayern de Munique, clube que venceria a competição nessa mesma época. Shell começava assim a espreitar competições europeias, onde anos mais tarde viria a ter um papel fundamental na história do Benfica. Podia-se perguntar, mas desde 73 até 75, o que é que se andou a fazer? É evidente que naquela altura era muito difícil nós chegarmos à equipa principal. E era diria quase que uma sorte. E eu tive essa sorte. E muitas das vezes chovia e eu não me molhava. Isto é uma expressão que nós utilizamos muitas vezes e significa que havia colegas que eram dispensados e eu ia ficando. Por isto ou por aquilo, não importa agora. E, de facto, nessa altura realmente começo a fazer, digamos, mais aparições na equipa principal e a partir daí, no fundo, começa a minha carreira de uma forma mais constante. Não é? Havia muito caminho ainda a percorrer. Havia... o ser campeão, muitas vezes, quando se realiza algo, foi sempre a minha percepção da vida, quando se realiza algo, a responsabilidade é maior. Portanto, a seguir, exigimos de nós próprios, digamos, um passo seguinte. Não, o Benfica, quer dizer, nessa altura tinha acabado também de fazer... de terminar um ciclo com os grandes nomes e naturalmente havia necessidade de renovar e naturalmente nós todos tivemos que aprender rapidamente e inculcar que no Benfica não basta ser bom jogador, quer dizer, é ser-se bom, mas tem que se fazer mais qualquer coisa, porque não valerá a pena ser jogador do Benfica. As boas exibições de Shell no Benfica levaram-no à seleção nacional. José Maria Pedroto, então selecionador nacional, não ficou indiferente ao talento e às boas exibições do médio e convocou-o para um amigável com a Itália. A estreia deu-se a 7 de abril de 1976 em Turim.
Portugal perdeu por 3-1, mas a seleção das Quinas ganhou um líder no meio-campo. Ao longo da sua carreira, Shell fez 24 jogos pela seleção nacional, mas nunca esteve presente numa fase final, quer num campeonato da Europa, quer no Mundial. Em Turim, eu recordo perfeitamente. Eu lembro o episódio de chegarmos lá